Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that your word que does not return a void, sua palavra ela não volta vazia, that you lead us by your Spirit, que o Senhor vai nos guiar pelo teu that your Espírito, word sets us free, que a sua palavra nos liberta, changes us, nos transforma, gets us in position, nos coloca em posicionamento, has power, tem poder, has transformation, tem transformação and has e a purpose. tem propósito. And as we go back to our roots, E uma vez que voltarmos not the roots of Israel, às nossas raízes, not the Hebrew mas roots, não a raiz de Israel but the ou roots de hebraica, of the birthing of your mas church, a raiz do nascimento da sua igreja. not just when Jesus said, "I will build my church," Não apenas quando Jesus disse eu construirei a minha igreja, but when it actually started to mas manifest, quando ela começou a se when the manifestar, branches quando os galhos began to grow. começam a crescer. And how many know that we are the E branches quantos de vocês sabem que nós somos os of the galhos? church of Jesus Nós somos a Christ? igreja de Jesus And Cristo. E Jesus Jesus, is the vine dresser, ele é aquele que nos reveste a videira, the husbandman, o jardineiro, which is Christ. que é Cristo. He is Ele é the pruner, aquele que corta, que poda, and the fruit come from him, e através dele being os the frutos vine. vêm através da videira, ele sendo a videira. Not programs, Não é através de programas, not good ideas, não é através de boas ideias, but there is a way. mas existe uma forma. And even E yesterday, até mesmo ontem, the team in USA went out on outreach, a equipe dos Estados Unidos estavam evangelizando. and I sent some of you some of the E eu videos mandei and alguns pictures. vídeos para vocês, algumas fotos para vocês, alguns de vocês. And the last set of pictures E as últimas was fotos this woman, tinha uma mulher and her face, before e a they began face, to minister to a her, face dela antes estava bem. and when they began to pray for Quando her, eles estavam ministrando para she ela, began to growl, ela estava ali rugindo, and she began to e growl, ela estava ali se contorcendo, but all of a sudden, mas de repente it was a demon, havia demônios, and the demon came out, e o demônio saiu, and she hit the ela floor, caiu no chão, but it wasn't about her hitting the floor. mas não era o fato dela ter caído no chão, It was when she came to her feet. mas foi quando ela depois Her whole face. que aconteceu, It wasn't, you couldn't catch it in the pictures, and Joe não deu para ver and na a few foto. other people sent me message saying, "Man, I wish they would have caught what she looked like." A imagem não pôde mostrar de fato como a After face dela estava. Alguns falaram assim, nossa, eu queria ter pegado essa parte e filmado essa Holy parte para você Spirit ver como que a face dela estava. Had to set her free. Mas o Espírito Santo libertou ela. Her whole countenance Toda a face dela was changed. foi transformada. And that is all spoken in the Bible. E isso tudo foi ministrado na Bíblia. Her countenance E isto era contado. was different. E a aparência dela transformada. When we have an encounter, Quando nós temos um encontro. now our problem is Agora, o nosso problema é, we need to keep that nós precisamos manter isso. countenance that was changed. E ver que isso foi The transformação. problem, we get baptized in O religion, problema é que nós somos batizados em religião, and the joy starts to dry up. aí a alegria começa a Our secar. faith starts Aí a fé to be tested. começa a ser testada. Anyway, let's not go there. Ok, mas não vou aprofundar nisso agora. But I remember that day Mas eu lembro aquele dia, when my countenance quando a changed. minha aparência transformou. And the people that used to like me E, didn't like me no more. e as pessoas que não gostavam de mim passaram a Well, gostar. nobody really liked me. Ou, de fato, ninguém gostava de mim. But thank God, Mas graças a Deus, God likes me now. Deus agora gosta de mim. But anyways, Mas de qualquer forma, then even in the church system, até mesmo when dentro da my igreja, countenance changed no and the fire sistema- of God, e eu fui transformado, e o fogo de Deus, I became a problem. eu me tornei, mesmo assim eu me tornei um Like problema, Elijah. como Elias. Elijah said, Elias disse, they said to Elijah when he came, "Did you come to trouble Israel again?" eles falaram, lá vem esse para causar problema em Israel de God novo. has raised up the spirit of Deus Elijah está erguendo o espírito de Elias to stir the waters, para agitar to as trouble the águas, system, para trazer problema and to para get o us from sistema apathy and e lukewarm para tirar do lugar de mornidão into the power a um lugar and de the poder demonstration. e de Go demonstração study de poder. Elijah's life. Nós vamos ver e vamos estudar a vida de This Elias. message today Essa mensagem hoje is called All Things in Common. é chamada Tudo em Comum. Let's talk about the heavenly vision Vamos falar da visão celestial of Paul. de Paulo. Paul Paulo
halfway after the book of Acts, Na metade do livro de Atos, came on the scene. ele entra em cena. Even he had a E problem ele também tinha um problema with the apostles and prophets because they com os only knew him profetas of e com os apóstolos também. his history, Porque eles só of conheciam, his reputation, eles só conheciam a reputação dele e a história dele, of his name. do nome dele. But God Mas Deus changed his name transformou o nome dele when he had quando an encounter ele teve um encontro with the Holy com o Spirit. Espírito Santo. And I said, "Who art thou, O E Lord?" eu disse: quem és tu, Senhor? I am Jesus, Ele disse: eu sou Jesus, whom thou a quem tu persecutest. persegues. Rise and stand upon your feet. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, I have appeared porque eu te apareci unto thee for a purpose, por este propósito, to make thee a minister, para te fazer a ministro e witness, testemunha, both of these things tanto das coisas which you have que seen, tu tens vistos, and those things quanto das coisas which will appear que eu unto thee, ainda te aparecerei, delivering thee livrando-te from the people deste povo and the e dos Gentiles, gentios, unto whom now I will send a you, quem agora eu te enviarei, to open their eyes, para abrir os olhos deles to turn them from darkness to light, e converter das trevas à luz, from the power of do Satan poder de Satanás unto God, a Deus, that they may receive forgiveness para que eles possam receber of perdão sins dos pecados and an inheritance among them, e herança entre os which are santificados sanctified pela fé, by faith. pela fé. Everybody say sanctified Repita comigo: santificados by faith. pela fé That is in me. que está em mim, Okay. Delivering thee from the people, libertando você do povo. God is opening his eyes. Deus abriu os olhos dele. Then he says, King Agrippa, Então ele disse: Rei I Agripa, was not disobedient não fui desobediente to the heavenly vision. à visão celestial. What is the heavenly O vision? que é a visão celestial? Well, the same heavenly vision A mesma visão celestial that Paul received, que Paulo recebeu. if he is laying the foundation Se ele havia de estabelecer church, a fundação da igreja, of the apostles and the prophets, dos apóstolos e also profetas, Peter, também and Pedro then all the apostles e todos os apóstolos that come after que viriam depois, are todos, the church toda a igreja, pillars os pilares and protection da igreja e proteção in the New Testament church. da igreja do Novo Testamento. Jesus Christ being the chief Jesus cornerstone, Cristo sendo a pedra angular. he says, Ele disse: in this, nisso to appear unto thee aparecer para ti and the inheritance among the sanctified by faith. The inheritance a herança of the kingdom of God do reino de Deus inside of us dentro de nós and with one another. e uns com os The outros. bread of Christ living and dwelling inside of us O pão de as Cristo living vivendo e habitando dentro de nós. epistles and living temples. Epístolas vivendo em templos vivos. He's being charged with a crime, Ele está sendo acusado por um crime. and he's not saying E ele não está dizendo he's not guilty que não é culpado of a crime ou de um crime with man's laws. segundo a lei dos homens. He's saying I might be Ele guilty está dizendo: eu posso ser in man's culpado eyes, diante dos olhos dos in homens, man's wisdom, diante da in sabedoria man's ways, do homem, diante da forma do homem. but I'm clean Mas eu estou limpo and I'm in right standing e eu sou posicionado agora em with God justiça, in the heavenly em vision. santidade, com So I Deus, stand here na sanctified, visão celestial, righteous, and bold santificado, justo e ousado. in whatever you do. E aquilo que tudo que fizer It's only going to be done só vai ser feito because God allows porque it. Deus permitiu. And because His mission, É por causa His vision, da missão His dele, da purpose visão dele, is por causa do not, propósito was dele. not finished. Não estava terminado ainda. He had boldness. Ele tinha He ousadia, had faith, ele tinha fé and He spoke e ele falou with authority, com autoridade. not worrying about Agora, anything, sem preocupar com mais nada, because He knows porque ele sabia that God had spoken to him. que Deus tinha falado com ele. He has a vision. Ele teve uma visão, He has a ele purpose, tinha um propósito and he e ele has tinha, been given e ele foi dado a the ele authority a from Jesus. autoridade da parte de Jesus. And he come E ele então
to impart the authority Ele veio para transferir vision. com autoridade a visão and the Bible to us. e a Bíblia a nós. But many people Mas muitas pessoas begin to see the Bible começam a ver a Bíblia in many different ways de formas diferentes because the spirit of confusion por causa do espírito de confusão in other people. But em Paul outras warns pessoas, mas Paulo nos about alerta these people sobre essas pessoas twisting, que estão mudando perverting the gospel e pervertendo o evangelho to fit their own needs. para encaixar segundo a or their own necessidade church. deles, segundo a vontade da igreja. And he says, if any man preach any other gospel, E ele disse: se qualquer homem pregar qualquer outro evangelho, let him be accursed. que ele seja amaldiçoado. So we have to, what is the gospel? Então nós temos que perguntar a nós mesmos: o que é esse evangelho? Well, we'll find out. Vamos descobrir. We should always know what the gospel Deveríamos is. sempre saber o que é o evangelho. It's the good news E é as boas of the novas. power of the É o cross. poder da cruz. Every message Toda mensagem that's preached from a pulpit que é pregada num púlpito has to wrap tem itself around the cross está of Jesus ligada à Christ. cruz de Jesus Cristo. Power, Com poder, repentance, com arrependimento, com transformation, transformação and e being served by the Holy Spirit. ser servido pelo Espírito Santo. And he goes on. E ele continua dizendo: And that you should turn e que você and throughout all of the coast of Judea deveria and to the Gentiles also, e anunciai primeiramente aos damascos de Jerusalém por That toda a they- região da Judeia they should repent and turn to God e aos gentios também, para que eles se and do the arrependam e works. se convertam a Deus para fazer as obras. Two verses earlier, he's talking about Alguns sanctification by faith versículos anterior ele disse para ser santificado pela fé and doing the works e fazendo as obras, meet for repentance. fazendo as obras para arrependimento. Faith sanctifies us A fé nos santifica because Jesus. porque Jesus, And then the proof por causa de Jesus, that we are following e him a prova que nós estamos seguindo a Ele is the works of repentance. é as obras de arrependimento That's change. que está transformando, Changing friends. transformando amigos, Changing traditions. transformando tradições, Changing transformando the way we think. a forma que nós pensamos, Changing transformando the places we hang out. os lugares que nós Changing saímos, the e people that we hang out with. transformando as pessoas que nós saímos com Changing. elas, transformando. Everything changes. Todas as coisas são transformadas. It's not just a prayer. Não é apenas uma An oração, encounter é um encontro and true repentance e um arrependimento verdadeiro. always begins to look E like sempre começa agora a aparecer something. com algo. We all have a personal vision, Todos nós temos uma visão pessoal, but a personal vision mas uma visão pessoal must always come under the heavenly tem vision. que sempre estar alinhada com a visão celestial. How do we know it's dangerous Como nós sabemos que era to use perigosa one scripture para usar uma escritura out of fora de context contexto to try to convince para tentar convencer oneself alguém or try to manipulate the gospel? ou tentar manipular o evangelho? We know Nós sabemos there are que existe mavericks, espíritos de renegades, mavericks, long rangers, rebeldes, cavaleiros and long ranger solitários ministries. e ministérios de cavaleiros solitários. And I'm only familiar with the USA, Não somos familiarizados but they're everywhere. nos Estados Unidos, mas em todos os lugares. They run, Eles correm, but God has not sent them. mas eles movem, mas Deus não enviou eles. For example, Por exemplo, many of them muitos deles are hurt. The church hurt them. ouvem sobre They believe the church doesn't receive them. que a igreja não recebeu eles. They've been hurt and they're out to prove a point. Eles erraram ou foram machucados em tentar provar um ponto. They're out to prove they're anointed, Tentavam provar que eram ungidos. or Ou they're just so full of pride that alguns nobody else understands. são tão cheios de orgulhos que ninguém entende. Paul was Mas Paulo era supposed to go get right in to the supostamente church, deveria voltar à igreja, encaixar. but it took a while Mas levou um tempo, because the church was waiting to see porque a igreja estava aguardando para ver the works as obras meet for his repentance. de arrependimento. He was telling them they didn't trust, they were in fear. Eles estavam dizendo que eles não confiavam nele, que eles tinham medo dele. Because we're still Porque a in gente- the church was in an infant stage. A igreja ainda estava num estágio de infantilidade.
And many rumors have gone out E muitos ainda that he was arresting Christians. tinham receio porque ele prendia as And now pessoas. he's a Christian. E agora? Ele é cristão? All of a sudden. De repente. That's why sometimes we gotta say, okay, well, let's see. Por isso, às vezes a gente fala assim, ok, And that's vamos true. aguardar, vamos ver. But we still love, Mas a gente continua we amando, still feed, continua we still alimentando, help. continua ajudando. and God does the changing. E Deus que faz a transformação. But nobody really sees the full change when the encounter comes. Mas ninguém vê Change is instant. essa transformação a Just menos like que that o woman encontro vem. yesterday. Mas quando o encontro vem, há uma transformação imediatamente. Her Assim whole como aconteceu ontem no evangelismo. face A changed. face dela mudou completamente. And it's even written all through the book of Acts E isso também está registrado em todo o livro de Atos. when their whole countenance changes before your eyes. E todos o semblante sendo These are transformado signs and wonders diante dos olhos deles. that is supposed to follow the church Esses all são constantly. sinais e prodígios que deveriam estar seguindo toda a igreja And if that's constantemente. not being produced, E se isso não está sendo produzido, Satan might actually be coming in Satanás pode estar provavelmente entrando in a Trojan horse. e com obras. Another word for that? Trojan Yeah. horse. Cavalos de Troia. Thank you. So, and people that are spiritually discerned cannot even understand E as how the pessoas que não são enemy infiltrates the ma church. maduras espirituais não conseguem entender que eles estão infiltrando na igreja. Because remember, Paul said, I'm going to leave you, my eyes are leaving you too. I'm not going to be here to be able to protect you. Paulo fala: se eu sair, e os meus olhos também sairão, e eu não conseguirei proteger vocês. And grievous wolves will enter the church. E esses cavalos solitários, And many doctrines and many this and doutrinas entrarão to na take igreja, advantage visões entrarão na igreja for their own para agenda, tentar, com suas próprias for intenções, money, for power, for planos, whatever. alguns por dinheiro, outros por poderes. It's like Paul's like, you're on your own, you need to be on guard. Mas Paulo fala: você tem que estar em Deus. So we see today, Então nós vemos hoje, all through, we can get a taste of it on Podemos- YouTube. no YouTube mesmo, ter uma ideia sobre isso. Many different denominations, Muitas denominações. so many different churches, So many different tantas igrejas diversas. things that they're like, one is a water baptism is the big Tem deal. uns que and questionam ou tem pontos do batismo com a água. many churches, it's always about Israel, about Muitas Israel. igrejas são focadas em Israel. Tudo é sobre Israel. Israel. See, Israel's in the Bible, Israel está na Bíblia, but it's not the heavenly vision. mas não é a visão celestial. So they'll take Então things, eles estão tirando as coisas, you see what I'm saying? percebe? Winds of doctrine, Fora de contexto, com Or ventos de people doutrinas, writing a book about a mystery escrevendo livros sobre um mistério that they got from que God, eles receberam de Deus, and preaching about their mysteries, pregando sobre mistérios, and trying to bring USA and Israel e and tentar making them one, trazer os Estados Unidos, Israel e fazer deles um. or whatever the case may be. Mas independente do que venha a ser o caso, And then calling, oh, he's got a teaching e anointing. sempre fala de ensinamento ungido. Olha, ele tem um ensinamento com unção. Paul was a great teacher. Mas Paulo era um mestre, um incrível I'm going to teach Christ professor. Eu vou and him ensinar crucified. Cristo e Cristo crucificado. So let's break it down. Aleluia. What ends up Então happening? vamos destrinchar. No final das contas, o que deu? We need to stick to the Bible Temos que and break it down to the context, temos que até a Bíblia e analisar o contexto the spoken phrase. dessa expressão falada. This message is called All Things in Common. Essa mensagem é chamada Tudo em Comum. Do you know how many Christians Sabe quantos cristãos? come Bem, and they want eles querem money or dinheiro, things? coisas. There was these ministers, Christmas time's a big time. Tinha um ministério que They no Natal, have this ministry and they're like, yes, eles tinham esse ministério e eles falavam assim: "Ah, yes, sim. we've gone to all the churches in the city. Nós visitamos todas as igrejas da cidade And none of e them nenhuma delas want querem
to help us querem nos ajudar, because we're not a member of their church. porque nós não somos membros da igreja deles. And I'm like, Aí eu pensei, well, e falei, are you going to organize ei, religion? você está indo para uma organização Because in religiosa? organized religion, Porque uma organização religiosa, you got to go through classes. você vai ter que passar por uma You have sala, to take a few steps to become even a member of a church, and then you você got to vai make ter a que... sign up. We have this in USA. I don't know how it is in Brazil. Yes, I was brought up in the system in USA, but cresceu nos Estados Unidos, no sistema dos Estados Unidos, mas também há um processo para você chegar na igreja, And then you até ma- você you se stand tornar up um and you make membro, a commitment até and você a ser vow. batizado, tem que fazer alguns votos. right, and then once a month they'll bring up all the people and say, "Oh, to the church, Aí these are all the new members." uma vez por mês, olha aqui os novos membros da igreja. And then, Então, but those people are wrong too, mas essas pessoas, because they don't want to be part of the church. essas pessoas também, They want to elas, do their own thing, muitas delas não querem fazer parte da igreja. but Elas- God's not blessing them with the money, Elas estão ali, mas para and they're receber alguma coisa. struggling E alguns buscando dinheiro, because there is a way mas in the tem, Bible estão em conflito, porque não conseguem e tem uma forma na Bíblia. that God has set in Que standard, Deus, Ele estabelece padrões, but organized religion is all messed up too because mas o sistema they're leaving religioso out the Holy Spirit. bagunçam tudo porque deixam o Espírito Santo de fora. But nowhere in the Bible Mas em nenhum momento na Bíblia was there membership class. nós vemos uma sala de membresia. What makes us all members? O que nos faz ser membros? We're members of the body of Christ. Membros do corpo de Cristo. And there was only one church in every E city. só tem uma igreja em toda a cidade. So basically, Então, in basicamente, this message, nessa mensagem, God is going to be revealing like Deus vai estar revelando que what's going o que está on, acontecendo and then how He's trying to transform e como The Ele está churches tentando transformar as igrejas into em the apostolic uma church, igreja apostólica. or they're not going to be Ou eles não serão blessed by God, and then all those that abençoados por Deus, e todos aqueles que are estão trying to do their own thing. tentando fazer suas próprias coisas. We all know God has gifts, ministries, Nós sabemos que Deus tem all within the dons, church. ministérios, e todos dentro da igreja. but when you take your gift Mas quando você pega o seu because you're dom mad at the church, individualmente, or porque you você take está your mirado gift com a igreja, você pega o seu dom and you want to live off it e and você make money quer from fazer it, dinheiro agora daquele dom. and then you're E struggling agora você está em conflito, because God's not blessing porque Deus não you. está abençoando você. Because if you're a great musician, Porque se você é um grande músico, you need to get behind the apostle. você tem que estar debaixo Get do behind the apóstolo, church. atrás e debaixo da autoridade Right? apostólica. So they'll take their music ministry and go try to Então, make money. então eu vou pegar minha música e vou usar para And ganhar eventually dinheiro. the devil takes E, them out eventualmente, and they don't even realize Satanás vai tirar eles totalmente e eles nem percebem. all that gets burned, and they're going to stand before God, and Quando- God's like, you got nothing. Chegarem diante de Deus, eles vão ver, não tem nada. And you become a cheerleader. Aí fica ali como Like if you're uma not seeing, pessoa agitador de multidão. Pete, this spirit, but if you go to try to talk, they don't want to hear you. Você They don't, tenta conversar com eles, they're so prideful, eles não querem ouvir você. São tão orgulhosos, but they want your money, mas querem o seu dinheiro. but they don't want to talk. Mas They não don't querem, want to listen. não querem conversar, não querem And they're ouvir. like, the church Eles falam assim, a igreja has all things in common. tem todas as coisas So em this comum. got spoken to me, and Mas this whole message got birthed from Essa that. pessoa estava conversando comigo e essa And I'm mensagem like, estava nascendo. I don't think that's what it means, so I went to the Bible. Eu falei isso, acredito que para And mim God birthed this whole não é isso que message. significa. Então, quando eu fui para a Bíblia, essa mensagem começou a nascer. That's what people always do. They'll take one verse É out of the isso Bible, que muitas pessoas fazem na Bíblia. Fazem através da Bíblia, utilizando da Bíblia um versículo fora de contexto. and we call it pharisaical witchcraft, E nós chamamos isso de feitiçaria and use it, e usam isso. right? Religious people do all the time. As pessoas religiosas fazem isso o tempo todo. Judge not, lest you be judged. Ei, você não pode julgar, menos que você seja julgado. There's a whole depth of that. Ei, mas tem algo muito mais além do que Because isso. in Corinthians Porque em Coríntios, chapter 10, no capítulo or chapter 10, 2, one of the, capítulo 2, 10, it says, he who is spiritual ele fala, aquele que é espiritual, judges all ele things julga todas as coisas and is judged by no e man. não é julgado por nenhum homem. So Então, the judgment O julgamento is never on a man nunca está no homem, because only God can judge porque man. só Deus pode julgar os homens. God only has the right, Deus é o único que tem o direito, but we mas nós
discernimos, We test nós spirits. We're testamos commanded o to Espírito. not to judge Somos- man's soul, Nós somos a ordem que temos é não or julgar, not even to judge what they não é do, de julgar a alma o que eles because we fazem, don't really know why they do what porque they nós do. não sabemos o que eles fazem. Right? So, taking that when someone's actually just discerning Mas something tirar isso and bringing it to fora light, de contexto, enquanto alguém está and they're ali not saying, discernindo, because you did this, aí a pessoa fala, por que você sorry, fez isso? I'll point Vou to falar the pra outra, vou aisle. contar para outra pessoa. Because you did Não this, para ninguém aqui. Por que você you're fez going to isso? hell. Você vai para o inferno. That's what religious people É isso que as pessoas religiosas fazem. They begin to say, there's no hope for that one. Aí começa a falar, não tem And then they esperança start preaching para essa hate, pessoa. Aí começa a holding pregar up signs, ódio. and they speak from this high E place, começa a falar de outro lugar. but Jesus preaches from the lowest Mas place. Jesus prega de lugares mais baixos, eles And pregam all de lugares they do mais altos. E tudo que eles fazem Is get people more angry at God. é fazer com que as pessoas fiquem mais iradas contra Deus. It's that type of É judgment esse tipo de that julgamento Jesus says, que Jesus está referindo. judge not, Não lest julgue. you be judged. Para você não ser julgado. I can't believe you Eu não acredito. did that to, que você- committed that sin. Fez isso quando a pessoa pecou. When we don't even see sin that we commit because we're so blinded now Mas a to, gente nem vê os pecados que nós we don't know the cometemos. word of God. Porque nós somos tão cegos por não We conhecer got a palavra de Deus. unforgiveness, offense in our heart, Falta de perdão. and you're judging Muitos somebody estão ali cheios de falta de perdão, de that got ofensa caught e openly julgando pessoas que foram pegas in a publicamente. sin. E o pecado? And God, out of His mercy, is trying to get you to repent in E Deus, private. na sua misericórdia, quer que você It's a whole arrepende another de message. forma ali oculta, mas é uma outra mensagem. So the church had all things in common. Mas a igreja tinha tudo em comum. That's what God wants us to have again. É isso que Deus quer que nós All retornemos things in para common. esse lugar. Todas as coisas em comum, tudo em comum. And the craziest thing I saw about this maverick spirit, E as coisas mais loucas que eu vejo sobre o espírito de Maverick, there are a lot of dead famous preachers. tem muitos pastores famosos mortos, And because nobody wants to watch their é videos, porque ninguém quer assistir o vídeo deles mais. or God's not leading people to watch Ou the Deus videos, está nos guiando as pessoas para or the only assistirem. ones that watch the videos are the ones with the same Ou spirit. os únicos que assistem são aqueles com os mesmos They're espíritos. now taking the voices Agora pegam as vozes of Billy de Graham, Billy Graham, Catherine, all these famous dead das preachers, pessoas famosas mortas, and putting sermons out e colocam sermões with their own preaching. com a pregação deles mesmos. And right away, E ali- and it's AI. Bem ali a gente vê que é a inteligência artificial. And right away I see it as like, that's not. Aí eu vejo e falo, isso But if you go down in the comments, não é, mas quando você vai nos comentários, thousands of people milhares, centenas, don't even realize milhares de pessoas nem percebem it's got nuggets and false sentences que tem ali and muitas, misdirections inside of the preaching. muitas faltas, Inside falsos ensinamentos, They take some of it and they muitas fora like de this one minister, contextos. it just popped. Tinha ministro And I knew this especificamente que minister apareceu assim na minha tela. because my first 4 years I would watch TV and Que ministries os and meus everything. primeiros 4 anos convertidos And this assistia person was on a TV TV all e the essa time. pessoa estava todo o tempo na televisão. And they got in a plane, their plane crashed and they're E dead. ele sofreu um acidente de avião e But I know morreram. their doctrine and what they believed. Mas eu sei da doutrina deles aquilo que eles criam. But the headline of the whole thing was opposite of what this person ever Mas preached. o título daquela That's how I mensagem found out. é totalmente contrário à doutrina que essa pessoa pregava. That's what I'm talking about, this one thing. So Aí I'm like, eu olhei e falei assim, What? gente, o quê? so then I went back Aí eu voltei lá, and dug up the title of that. olhei o título, I didn't even listen to the, and then I went down and says, nem, oh, this is General nem ouvi a May. mensagem, vi Sounds os just like comentários e falei assim, isso aqui não é ele. 100,000 views. 100 mil visualizações. The same guy before he made himself to be somebody else. O mesmo cara tentando se passar por outra pessoa. Nobody wants to watch his channel. Porque ninguém queria assistir mais ele. So Satan's now creeping in Então, the church, Satanás está infiltrando agora nas even in igrejas. someone that had somewhat Até pessoas que of a platform têm uma plataforma and a backing from the Holy Spirit. e deveria ter o respaldo do Espírito Santo. Why do you think we need leadership in the church? Apostles, Por que você acha que nós precisamos Prophets, ter evangelists, liderança, pastors and profeta, teachers. apóstolos, mestres overseers, e covering, pessoas, coberturas? because Porque they can pick it up in 2 seconds. isso pode acontecer em segundos. E eles And podem then- observar e pegar essas coisas em segundos. Saying,
exactly the E opposite. isso, como eu vi, era exatamente o contrário. Even if this first minister was right and the second minister's wrong, Até se esse ministro tentasse falar que aquele ministro estava errado, do you think God's ever going to use a preacher você acha que Deus iria usar um pregador to masquerade as another para person tentar mascarar outra pessoa? to get their doctrine out? Para então, através disso, trazer a doutrina, expandir a doutrina And deles? it's actually not their doctrine. Isso, It's trazendo, not the doctrine of the Holy Spirit. não sendo a doutrina do Espírito False Santo, teaching. sendo um falso ensinamento, But they've been taken over by their own doctrine. mas eles têm sido tomados pelas They go doutrinas to próprias church, deles. or they Eles vão- infiltrate the church, or they judge the Vão para a church, igreja, julgam a igreja. or they're outside the church pointing Eles fingers. são fora da igreja, estão acusando a igreja. When God brings something to light, Mas quando Deus traz alguma coisa para a luz, He's going to do it inside the church Ele vai fazer dentro da igreja. Quando Ele for with His expor algo prophets, with His apostles. com os apóstolos, Yeah. com os profetas. And the church is going to hate it. E a They're going to igreja want to vai stone. odiar, But Elijah vão querer didn't come. pedrejar, assim como aconteceu com Elias. He came from within. He was Ele veio. chosen by God. E ele foi escolhido por Deus. Let's see Vamos ver, this craziness, vamos ver essa loucura, because you know what it's called? porque ninguém é chamado. It's a different form of, God rebuked it in Essa é Jeremiah. uma forma It's diferente. called plagiarism. Deus Stealing my repreendeu words from other Jeremias, é chamado prophets. de plágio. They're actually doing worse. Eles estão fazendo pior do que isso. Do you think the prophets ever knew the technology today? Você acha que os profetas saberiam da tecnologia avançada que temos hoje? They're not stealing the words Vocês não estão roubando a and palavra redoing them. e refazendo ela. They're stealing the Eles face, estão roubando a the fé voice, da voz and changing the e words. transformando e mudando That's as 10 palavras. levels É higher. outro nível. He says, I rebuke you, steal my words, Ele fala, você says, rouba "You minhas run palavras. and I have not sent you." E, can you say again? In the book of Jeremiah, he warns, he says, "You O run, livro fala, but I have alerta, not sent o you." livro de Jeremias, que vocês Woe estão to correndo, those that estão indo, prophesy mas eu não estou enviando And eles. scatter the Estão sheep. profetizando e estão espalhando as ovelhas. See, those people outside of the church Percebe que essas pessoas fora da are igreja trying to scatter estão sheep, tentando espalhar as in the ovelhas church. dentro da igreja. but don't you know that some of those Mas você não churches sabe que uma dessas igrejas, are also in the Bible, que elas também estão na Bíblia. and they're hirelings. It's a business. It's E a muitos job. estão ali como trabalho, It's not a como calling. emprego, como prostituição. Paulo Had an encounter. teve um encontro. Every apostle has an encounter, Todo apóstolo tem um but encontro. we don't preach our Mas nós encounter. não pregamos o nosso encontro. He wasn't preaching his Ele não encounter. estava pregando o encontro He dele. was Ele saying, estava dizendo, "Why I preach all por que this eu prego tudo isso? is because I É had porque eu tive. and I saw and heard E eu Jesus. vi Jesus, eu ouvi Jesus. What else can I do?" O que mais eu posso fazer? Many people go today and they preach their Muitas encounters pessoas vão hoje e pregam os seus encontros. and they write a book about it, E você lê o livro sobre and isso. that's what they go around preaching Aí visions and dreams. começam a pregar sobre sonhos e visões. Paul didn't do that. Paulo não fez isso. He said, Ele disse- "This is why I do this." Back to preaching. Esse é o motivo pelo qual eu faço. The E volta heavenly vision. a pregação, a visão celestial. Now let's go to, Matthew, I'm sorry. This is where Jesus Aqui é onde Jesus was talking about the proselytes. estava falando dos apóstolos. Those people on YouTube, all this trying to do Aquelas and, O que essas and gather pessoas people no YouTube tentando fazer para tentar to have atrair, one thing in common, atrair pessoas, not dizendo, connected to the body of dizendo que Christ. está em comum, mas não estão conectados com Cristo, ou No com o church corpo family. de Cristo. Não estão no corpo com a família de Cristo. Self-indoctrination, São pessoas com doutrinas spiritual próprias, pride, com orgulho espiritual, and they become an island. e se tornam essas pessoas como uma ilha. Matthew 23:14 through 16. Mateus 23, Woe to 14 you, scribes a and 16. Pharisees, hypocrites! Ai de vós, escribas e You fariseus, devour widows' houses hipócritas, porque devorais as casas das for viúvas pretense, e, sob pretexto, make long prayers. fazei longas orações. Therefore you shall receive greater damnation. Por isso recebereis a maior condenação. Woe to you, scribes and Pharisees, Ai de vós, escribas e fariseus, hypocrites! hipócritas, You go land and sea porque percorreis o mar e a terra to make one proselyte, para fazer um prosélito, and when he is e made, depois de o ter desfeito, you make him 2/4 more of a child of hell than yourselves. o fazei 2 vezes mais filho do inferno do que vós.
Woe unto you blind guides, Ai de vós, guias cegos, which say, whosoever shall swear by the que temple dizeis, quem jurai pelo templo, isso nada é, is nothing. nada é. But whoever swears by the gold in the temple Mas o que jurar pelo ouro is no a templo, debtor. este é um devedor. Them not even realizing Eles nem percebiam that God wants to make us all the temple. que Deus queria fazer de nós o templo, That Jesus was going to be the first temple of many temples. que Jesus seria o primeiro templo de muitos templos. That he was saying, E ele estava dizendo, you're leading você está guiando, the spiritual side of this nation. vocês, com o lado espiritual da nação, estão guiando. And all you're doing E tudo que vocês estão fazendo is leading them to your own way, é guiando eles para o seu próprio caminho, to your own para as traditions, suas próprias tradições, to your own sin. para os seus próprios pecados, Making people just like you. fazendo e gerando pessoas assim como vocês são. When the heavenly vision Mas a visão celestial is to make people é fazer das pessoas just like Christ. assim como Cristo é. That's why I came. Aleluia. Por isso que eu vim. Let's see it. Vamos ver isso. Because I can just tell you, and if you don't know the Word of Porque eu God, posso falar isso para você, mas se você não conhece a palavra de Deus, we can rebel against that. podemos rebelar contra isso. But when we rebel against the Word of Mas God, quando nós rebelamos contra a palavra de we Deus, rebel against nós Jesus. também rebelamos contra Cristo. This, Isto, all things in common, todas as coisas em comum, is going to be in the end days. isso será nos últimos dias. And it's possible. E é possível. And it was in the beginning. Era no início. And the glory that brought E a glória que isso trouxe is going to be way greater. será ainda maior. But we're going to break it Mas down. vamos What agora is God doing today? destrinchar isso. O que Deus está fazendo Are hoje? you looking on the news and seeing what's Você happening? está olhando nas notícias, nos noticiários e vê o que está acontecendo? Can one Pode force forçar, speaking codes right now poder forçar algo agora? in 2 hours? Em 2 horas? Go in Entrar and take e tomar one regime, 1 minute, um 1 hour? regime ser tomado em menos de 1 hora? That could never be Isso done nunca poderia ser without the feito technology. sem a tecnologia. And we think even of old E school. nós pensamos até mesmo a forma antiga Do you know the things that they da had? escola, antiga, sabe as coisas que eles tinham? Turning off a power grid in 10 minutes De poder desligar algumas forças em 10 minutos. so you can get. Do you know how hard it's going to be to hide Você from the beast? imagina quão difícil vai ser quando estiver no tempo da besta. And you don't think the devil's going to use this technology to deceive the church on the E internet? você acha que Satanás não vai usar essa tecnologia para enganar a igreja? Let's break na it internet? down. Vamos Let's break down all destrinchar things in common. todas as coisas em comum. But when everybody sees that, all they see is Mas quando todos vêm, tudo que eles veem, nobody's poor and É. nobody's rich and everybody's got everything they need. ninguém é mais rico, todos têm tudo aquilo que precisam. But Mas that's impossible to happen right now. isso é impossível de acontecer agora. Hearts filled with greed, Coração selfishness, cheio de orgulho, pride. cheio de egoísmo, orgulho. That's the gospel. Isso é But evangelho. let's see why does this? How is this possible? Então como seria isso possível? Let's dig into how it's possible. Vamos destrinchar. We'll see when I read this to you. Você vai ver quando eu ler isso para você. They were all on one accord. Eles estavam em tudo em comum. They were all in one vision. Eles tinham uma visão. They were all under one doctrine. Estava em uma doutrina. They were all in one truth. Estava em uma verdade. They were all in one spirit. Estava em um espírito. They were all in one Estavam place. todos em um lugar. And they were all of one heart. Todos tinham um coração. Every one of those things I just read, you're going to Todas see. essas coisas eu separei, mas você vai ver elas. This is where God is going to bring the church back to. Este é o lugar onde Deus trará a sua igreja novamente. We are forerunners Nós somos precursores of this, and God's got them disso, everywhere in mas every nation Deus vai fazer isso em todas as of the nações, apostolic church. na igreja apostólica. They were on the run. Eles estavam nessa corrida. What do you think they were doing? The things that they were doing. E por que você acha que eles estavam fazendo as coisas que eles estavam It wasn't fazendo? legal Não era ilegal to break bread in one house. de quebrar o pão That's why they were going to de place casa to em casa. place. Por isso que eles iam de casa They em were on the casa. move because E estavam fazendo isso porque
But where are you going to hide? Mas aonde você vai esconder? Or are you really going to be able to let this go? Ou você vai conseguir abrir mão disso? Where are you going to hide? Como é que você vai Or esconder? is the church really going to let go of that? Como que a igreja vai conseguir lidar com isso? One key thing, Uma chave aqui, the bad word of independent spirit. essa palavra, espírito independente. In other words, a bad word to É uma palavra má someone that has an independent spirit, para alguém que tem um espírito independente. it's order. É a ordem. It's like order. No, it's, Isso, or another one is submission. as pessoas que têm esse espírito têm dificuldade com ordem. A palavra ordem ou submissão. God Deus will have order terá ordem, even in chaos, até mesmo em meio em caos, in persecution, em perseguição and in instability. e instabilidade. Religion hates that. A religião odeia isso. The devil Satanás cannot stop that. não pode parar isso. This is where spirits of Absalom Isso são espíritos de Absalão and the spirit of Korah e espírito de Corá. come from Este é a origem desses and espíritos end up manifesting. que se manifestam. As Korah said Como Corá disse with Moses, com Moisés, what do we got to listen to this guy? por que nós temos que ouvir esse cara? What is he? We all hear God. Se nós todos ouvimos Deus. That's where Korah, É aí que Corá, you see in the Old Testament nós vemos no Velho Testamento and in the book of Jude in the New e Testament. no livro de Judas, no Novo Testamento. Go read the book of Jude. Vai lá e lê It's o not livro good de news. Judas. Não é boas It relatos. talks about the last day ministers. Fala do ministério dos últimos dias. But Mas, even até mesmo Michael, Michael we're not bringing railing accusation não está trazendo Against. acusações God's elect. contra os eleitos de Deus. Now, Agora, people say we all hear God. as pessoas We dizem, all have, todos but they nós say we all have the Holy ouvimos Spirit. Deus. That's what, like Também falam, todos nós temos o God's Espírito leading Santo. me, and you're like, well, I hope so. Aí Deus, alguns falam assim, mas o Espírito Santo está me guiando. But when you see them start struggling, Mas aí você vê eles entrando em conflitos, broke, quebrados, have no money, não tem dinheiro, something's going on, alguma coisa está acontecendo. and it's not God in their life, E não é Deus na sua vida. because we know what the Word says. Porque nós sabemos o que a palavra disse. Something's going on, Alguma coisa está either hidden acontecendo. sin, Ou pecado or escondido, rebellion, ou rebelião, or those things that we've said that Ou people essas gonna, coisas. I'm gonna do my own thing. que dizemos, vou fazer minhas próprias coisas. Gonna go knock on all the Não. churches' door. Help Vou us. lá bater nas portas das igrejas Look. e falar, ei, nos Look what we're ajuda. doing. Olha o que nós estamos And fazendo. the church, organized religion, will Aí, say, o well, sistema you know, religioso vai olhar e vai falar, become a member of the church. ei, se você se tornar membro da igreja, The apostolic church a is igreja like, apostólica vai falar, you need to repent and você tem que come arrepender e entrar get under a covering. debaixo de uma cobertura. Because without a covering, Porque sem cobertura, and who told you that you're an apostle? e quem te falou que você é um Who apóstolo? told you that Quem you're falou like, right? que você é. The gifts and the callings all come together for one purpose, Os one vision. dons e ministério, os dons vêm Oh, King para Agrippa, propósito, todos eles. Honrem a can they Agripa. say they are really following the heavenly E vision? ali, eles estavam seguindo a igreja, eles estavam seguindo a visão celestial. Because when we're hurt, Porque quando nós somos machucados, when we're prideful, quando somos orgulhosos, sometimes we have that thing, I'll show the church às that. vezes tem aquela coisa, eu vou mostrar para a igreja. And then we're always striving E a gente está sempre em conflito and never e nunca amounting to much. conseguindo And then passar there's a lot of daquilo. ones that God did bless and we're submitting. Aí vem outros que Deus abençoou e vem que And now they got a submeteram. name. And now God can't even use finances E and agora things Deus não pode to get a hold of them mover em finanças ali, because they got famous in the church. porque ficaram famosos na igreja And now they have their gospel, e agora tem their worship tour, and it's just a concert tem os seus próprios evangelhos e concertos with Christian words, com palavras cristãs, but their heart got Mas- far from God. mas com o coração longe de Deus. And now they're out to make a lot of money, E agora estão ali para ganhar dinheiro e fazer dinheiro, promote their brand. promover o nome deles. That's why I kind of don't like the thing with the brand of Por hot, isso que a gente não foca muito na logo do nome Hot,
The system and the world force you to do that. O sistema e o mundo Because you força can't você even a fazer isso. Have a built. You can't even Você não without pode having a nem name. construir, não pode nem construir sem ter um nome. But in the book of Acts, the Mas church never had a No name. livro de Atos, a igreja não tinha o nome. It was the church Era a igreja. of Ephesus. A igreja de Éfeso. The church Era a igreja. of all the ones, Smyrna, the church. It's the Samaria. church of this. The church. It's the church of É a Nevis. igreja de Neves. É a igreja. And the church E a igreja. of Venice, Nokomis. A igreja de Veneza. Paul, Paulo, the church of Corinthians. a igreja He was still the de apostle. Coríntios. Ele ainda era apóstolo. He just couldn't be there all the time to really watch over the Só não house. poderia estar ali todo o tempo So things para got really ajudar messed up. na igreja. Então dava bagunça demais. But thank God we have phones, Graças a Deus internets, que nós temos fontes, temos right? internet, And we have airplanes. temos aviões. We can be there protecting A back and gente está forth. ali o tempo todo indo, voltando, protegendo, More, God can expand the church. para que Deus possa expandir a igreja, Also, as the church is expanding. assim como a igreja está expandindo. So there was never Então nunca é sobre nomes. Names now are forced because you have to have a Hoje name é forçado, tem que ter um nome legally. Fine. para estar legal, ok? But we all have a new name Mas todos nós temos um novo nome written escrito. in the and our name shall be written in the Lamb's book of E o life. nosso nome é escrito no livro do Cordeiro da And there was vida, a no stone, livro da vida do and Cordeiro. written on it E temos a pedra. is your new name. O seu nome está escrito ali. So that's what I'm saying. É isso que eu estou dizendo. Many churches Muitas igrejas have many different names, têm nomes diferentes, but are they one mas spirit, eles têm o mesmo one espírito. doctrine, Eles têm a mesma doutrina. all these Tem things? todas essas coisas. Then there'll never be unity. Senão, nunca haverá There'll unidade. never be oil from heaven Senão, that comes down nunca Jesus' head down to haverá the beard. óleo dos céus, como vinha sobre a cabeça e 'Cause descendo Jesus is sobre not a barba. divided. Porque Jesus não é dividido. We can't even come in agreement Nós não conseguimos nem entrar em concordância. with the timing of a rapture. Às vezes, com relação à doutrina de ser a igreja ser levada, How many you know? Somebody's wrong. arrebatamento. The word says where it is and A when palavra it is. fala que Some people algumas came with pessoas this vêm com essa doutrina, mystery com esses mistérios, that brings division. e traz divisão. Some people Outras pessoas will never come. Once saved, always saved. nem vão lá uma vez salvo, salvo para sempre. The Bible and the Holy Spirit Mas- clarify that. I'm e a not even going Bíblia to say my e o opinion. Espírito Santo I'm going to let clarifica isso. everybody, Nem vou falar a minha opinião, vou deixar todos, because you say one of those things. porque alguns dizem essas coisas. Unsubscribed, because Cada fala. we mention one of those things. Mencionamos uma dessas coisas. There's division. E a divisão. Só de mencionar a divisão. Somebody's wrong. Alguém está errado. But the Spirit Mas o Espírito is one. é um. But if all those things are wrong, God's Mas not going to be backing it se- with power Se todas essas coisas são erradas, and authority só vai and all retornar those pelo things. poder e autoridade. What I'm saying O is que eu estou dizendo é, many doctrines. existem muitas doutrinas. Paul said you are all the different baptisms. Paulo fala das formas diferentes. So let's see, they had all things in common. E a palavra fala que eles tinham tudo And em I'm going to comum. show you Eu vou te mostrar what they had in o common que eles tinham em comum. and what we better have in E o que common. nós devemos ter também em comunhão, em comum. Go to Acts chapter 2. Atos capítulo 2. Therefore all the house Então toda a casa of Israel de Israel know assuredly tenha por certeza that God made the same que Jesus Deus fez o mesmo Jesus whom you crucified, a quem você crucificou, both Lord and Christ. que você crucificou. Now when they heard this, Agora quando eles ouvem isso, they were pricked eles estavam ali in their hearts nos seus corações, and said Peter, eles sentiram nos corações unto Peter and to the rest of the apostles, e eles disseram para Pedro e o restante dos apóstolos: men and brethren, Irmãos, what shall we do? o que devemos fazer? Then Peter said unto them, E para ser salvos, they were preaching e Christ. que Pedro disse para eles, Okay, you're giving us this good news. eles estavam pregando You're Cristo. showing us a new Ok, and better way. você está pregando as boas novas. Nos pregam uma forma diferente, nos All right, we mostram raised our hand. caminho novo. We want it. Ok, nós levantamos nossas mãos, nós queremos isso.
Right? He even says, what shall we do to be Certo? saved? E eles perguntaram o que devemos fazer então para In ser other salvo. scriptures, E as escrituras dizem: repent, arrependa-te, be baptized, every one of you, seja batizado cada um de vós, in the name of Jesus no nome Christ, de Jesus Cristo, for the remission of para sins. remissão dos pecados. And you shall E então você receive receberá the gift of the Holy Ghost. o dom do Espírito Santo, For a promise unto you que foi prometido a vós and to your children e para os seus and filhos to all that are far off, e para todos que estão longe, even as many todos quantos of the Lord our God is called. o Senhor nosso Deus chamar. And we know all through the book of Acts that the evidence of speaking in tongue was E nós sabemos que no livro de Atos a evidência de orar em línguas was the sign of the baptism. era um sinal do batismo. The few times that they say it, that came. Às vezes que eles mencionavam, isso acontecia, se manifestava. You never know that the devil can give someone some kind of tongue. Você não sabe, Satanás pode até também dar a alguém um tipo de língua, But we have this word. mas nós temos essa palavra. So we know we have to follow Então it. nós sabemos que temos que seguir a ela. And there was two different occasions. E tinha duas situações, In the book of Acts, ocasiões diferentes no they livro asked people that were following the apostles and were already saved. de Atos. Pessoas que já estavam seguindo os apóstolos já eram salvas. They said it as believed. Aí eles disseram que creram. Since you believed, have you received? Uma vez que você creu, você recebeu? We got to ask ourselves. Nós temos que perguntar a nós mesmos. Since we believe, Uma vez que nós cremos, have we received? nós recebemos? Received what? Recebeu o quê? The baptism of the Holy O Spirit. batismo com o Espírito Santo. There's churches Tem igrejas that don't even preach the que baptism nem of the Holy pregam o Spirit. batismo com o Espírito Santo. They believe you just get it when you're saved. Eles acreditam que você já recebe No, no it's momento a que você é salvo. baptism. Mas o que é esse batismo? Why would they say if you believe, Por que eles falam isso se você... have you received it? Porque a palavra fala se você crê, você e pergunta se você já If it recebeu. was something that's automatic, Se fosse algo automático, so that's another doctrine that's então preached in a lot of é outra churches. doutrina pregada em várias igrejas. But the book of Acts Mas o says, livro de Atos diz: have you received você já recebeu? since you were Uma vez believed? que você creu? They say, Eles disseram: right when you believe, you receive. quando você... Estavam dizendo que se você crê, é o momento que você crê, você recebe. No, I believe it's when you Não, acredito que ask, quando você pede, when you're ready. quando você está pronto, Somebody else was believing, listening, alguém está crendo. and his Ouça, name was Simon the sorcerer. porque eles vemos isso acontecendo He também even asked, com um mágico chegando He e even o asked. mágico pediu. give me this gift Ele falou: me dá desse dom that I might, para que eu possa, right away, that I might. para que eu possa. God saw the eye in his heart. O Senhor viu no coração dele Peter para que said, eu possa. Pedro viu no You coração shall not dele. get this gift, Você não vai receber esse dom. and you shall repent E for você wanting this deve gift arrepender because of the por wickedness in your heart. isso, por causa da malícia no seu coração. So, have you received? Então, você recebeu. Believing's the first step. Primeiro passo, Receiving crer. Receber is another step. é outro passo. Have you received? Você recebeu? It's a gift. You do nothing for it. É um dom. Você não faz nada para isso. But Mas, how many of you know quantos de vocês sabem there's nothing we need to do for it, que não tem nada que nós temos que fazer para ganhar isso, but you have to be positioned mas você tem que estar posicionado to receive it. para receber. And faith without works is dead. Porque a fé sem obras é morta. So if I position Então, se eu myself, posiciono a mim mesmo, it's what? In true repentance, é ali que te leva a esse lugar de arrependimento, sincerity, de sinceridade, clean heart. de coração. I'm not coming to church Eu não estou vindo para a igreja for a hidden agenda. com intenção, outras I'm not intenções. coming Eu não estou vindo As one of those people with their own ministry como out aquelas here, pessoas que têm o seu próprio because I'll show up ministério a few weeks e esperando algumas semanas and then hit the pastor up for e money depois vem buscar, pedir dinheiro para o pastor so I can keep trying to do my own thing. para tentar fazer a sua própria coisa. Like someone did to me last week in Como USA, Alguns fizeram comigo nos Estados Unidos And semana telling passada me e me dizendo those things. I think I'm going to get to those essas things. coisas. Acho que eu vou entrar em uma He delas. had a list, like, Ele tinha uma it's lista. always the same thing. Então a mesma coisa. The church won't receive us. A igreja não vai nos receber. The pastor doesn't like O pastor us. não gosta de nós. You have to be a member, Tem que ser membro. but Mas they come with this. eles vêm com tantas coisas. But we know the church is supposed to have all things in Mas nós common. sabemos que a igreja deveria ser ou estar
tudo em comum, ter tudo em comum. Or it's not the church. Ou não é a igreja. And if it is an organization, E se é uma organização, then então they're probably not going to help you too. provavelmente também não vai te ajudar. But watch this. Mas veja isso, Watch Veja. the word of a God. palavra de Deus. For the promise for to your children, Porque a promessa é para vós e to para all vossos them that are filhos. far off. E para os que estão longe. Oh, I just got a revelation. Acabei de receber a revelação. Remember how they say like the gift of the Holy Spirit's not for now? Alguns falam que o dom do Neither as Espírito apostles, Santo prophets, não é ministers. para agora. And for them that are far off. E aqui fala We're them that are para far você e para outros que estão longe, para os 2,000 todos os que years estáis longe, 2000 anos off. depois, See, longe, there's things we can grab to distante. come against these other Percebe? doctrines. Coisas que pessoas se levantam com outras So doutrinas, the more we know the mas word, quanto mais a gente conhece And a the palavra Spirit. e o Espírito, we can't be in confusion nós and não or be podemos afraid of estar the em Holy confusão Spirit, ou com medo. Não podemos ter medo do or Espírito begin Santo, to porque start nós começamos, to follow man's opinions and senão ways and take this nós and that vamos out of their seguir own a thoughts. opinião dos homens e coisas fora de contexto e pensamentos fora de contexto, That's how different sects are birthed, que vai trazer and the Holy Spirit has to leave. um nascimento ou vai trazer consequências diferentes. Mas o Espírito Santo tem Serious. que guiar. Big time points. No one's going to be exactly the same. Ninguém vai ser exatamente o mesmo. But they build their ministry around these big points. Mas pessoas constroem seu ministério em pontos específicos ou pilares específicos. But for them that are Mas far off, para esses, aqui fala, That pra, right there que blows it será all para away. aqueles que estão longe. right? The sensationalist, Calvinist. Essas pessoas, I'm not calvinistas, going to sit here and name them, but you could, right? sensacionistas, Like, they can't be one spirit. essas pessoas não conseguem estar Because the Holy no Spirit mesmo Espírito. is alive. Aqui, o Espírito Santo está vivo. And when you start to shut him out, E eles tentam fechá-lo. the only thing that gets exalted E a única coisa que eles is man's exaltam doctrines. é a doutrina do homem. So what? Let's read it. Então, vamos ler aqui And thank God we have the e word. agradecer a Deus que nós temos But a palavra. remember, Mas lembra, The Pharisees that were killing Paul, os killing fariseus Jesus, estavam ali para matar Paulo, Jesus, he said, you're blind guides. e can you say again? You're blind guides. E eles chamam eles de cego. What do you mean? They carried the book all O the que time. significa? Eles carregam a Bíblia todo o tempo. In Isaiah, they're reading it. Isaías, eles estavam lendo They ele. didn't see E it. eles não podiam ver. And they had the map. E eles estavam com o mapa. A blind guide with a map, Homem cego com o mapa. because the map was foreign to Porque them. o mapa foi fechado. Because they didn't have the spirit Porque não tinha o to Espírito understand the para map. entender o mapa. Aleluia. So, Então, look, veja, verse 40. versículo 40. And even as many as the Lord will call, that the Lord our God shall call. The rest of that 39. Yes. E para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. And many other words did they exhort, saying, save yourselves from this outward generation. E com muitas outras palavras ele testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Then they were glad to receive the word and were baptized. Então eles estavam alegres de receber a palavra e foram batizados. And back to that thing, it wasn't talking about the water E baptism. ali não estava mais falando referindo ao batismo com águas. When they asked him, did you receive the baptism of the Spirit? Ele fez essa pergunta, foi se eles receberam o batismo com o And they Espírito said, Santo. we were baptized under John's E eles baptism. disseram: nós fomos batizados And they're com like, o no, batismo de baptized in the João. Holy Mas ele falou: Spirit. não, eu estou referindo ao batismo com o Espírito Santo. And the Holy Spirit is like E o this. Espírito Santo é assim, It's Christ. é Cristo. But the baptism Mas o batismo is like, é, you know when you buy one of those new dish sponges? sabe quando você Those compra little blue ones or something? uma esponja, They're hard as a rock. são bem Your heart's duras, hard as a rock. o seu coração é também You're dry. é duro, seco. You're in church, yeah, you Você receive, está na you're igreja, sim, você recebeu. repenting. Você arrependeu, sim. But you're like, wait, Mas I'm not gonna get all in. você fica ali ainda, eu não vou me But fill the sink up aprofundar. with water. Mas, Fill the sink up mas with water. enche a piscina de água And throw e joga that sponge essa esponja in the sink.
ali dentro. That's what being baptized in the Holy Isso Spirit. significa ser batizado com o You Espírito don't have to Santo. get up right now because you don't need to breathe. Você tem que, Your não é spirit, algo que você tem que preparar you're para living isso. and breathing in Him. Você já vai estar beginning to have your respirando e being vivendo inside of nele, Christ. e todo o seu ser vai estar dentro de Cristo. And then all of a sudden, E de repente, it fills, ele vai ser cheio and then it starts to sink. e vai começar a descer. And that's when it says deep calls the deep. E por isso que a palavra fala que um abismo chama o outro abismo. And that's why Quando in ele começa Ezekiel, it's like a afundar. you put your toe in E the quando river, Ezequiel fala de pisar no rio, and then you get your knee. e ali entra as águas do Like joelho. we're the ones that want to control how Mas tem saturated our sponge wants to aqueles- become. Tem aqueles que querem controlar quão saturado a nossa esponja And vai then there's estar. those Mas tem aqueles that just go all in and they que just entram por they live in completo the sink. e vão estar afundados e And they're atolados. floated down. E ali, And then God tomados, every time God wants to use us or Deus work with us, vai querer sempre estar usando He picks us up e trabalhando conosco and we're dripping e nos pega. E with nós the water of the Word, estamos with this Holy Spirit. cheios de água da And- palavra e do and we're- Espírito Santo right. sendo liberada. And He's cleaning people. E Ele começa a nos With the usar word para limpar as coming out pessoas of our belly, com a palavra que the sai Spirit do nosso ventre, coming out of com o us. nosso com o We don't have to Espírito get in the através Spirit on de nós. Sunday. Assim, somos usados pelo And Espírito, then- como no domingo. He throws us back in. Aí Ele nos joga de volta. The church should be like that A igreja sink. deveria ser That we're all como baptized. esse tanque cheio And we all in do one Espírito Spirit. Santo, todos batizados, todos nesse Espírito, certo? It doesn't, you don't sink to the bottom right away. Você já não afunda de uma vez. It takes a little Leva while. tempinho. It takes a bunch of E messages. levam algumas mensagens, é necessário algumas mensagens. It É necessário takes um tempo, a process. um processo. But let's look at their Mas process. vamos ver o processo The deles. book of Acts, it happened pretty quick. O livro de Atos. Why? Because it was new. Porque era algo novo. And nobody E ninguém was coming with 10 different vinha com Things 10 trying to tipos come together. diferentes, coisas Nobody diferentes knew nothing. para tentar reunir. Não, ninguém sabia nada. And Paul E Paulo knew so much, but he's sabia like, muito the heavenly vision. por causa da visão I celestial. just jumped right Ele in. pulou e afundou nela. Foi imergido nela. And it was like, that was it. E era isso. Watch it, watch Veja it. isso. And they were all baptized. E todos foram batizados. And then the same day there was 3,000 souls. Todos foram batizados. E naquele mesmo dia acrescentaram em torno de 3.000 almas. 3,000 souls. 3.000 almas. See? Veja. When there's one church, Quando there's tem- nowhere else to go but to the Christ. Quando tem uma igreja, não tem outro lugar para ir a não ser Cristo. We got people raised up in traditions Tem and pessoas que Cathology and this crescem and that. em tradições, But let's see. em catolicismo e doutrinas. Now God's going to show us. Agora Deus vai nos mostrar. And they continued steadfastly. E ele continuaram firmemente In the apostles' na doctrine, doutrina dos apóstolos. that's the truth, right? Ali é a verdade. They're all in one doctrine. Remember that list I Lembra da told you? lista que eu falei? And fellowship. Estavam em doutrina, em comunhão, They were hanging out together, estavam juntos, loving each other, amando uns aos outros, em comunhão, going to places, indo para lugares, grocery shopping together, indo no doing shopping this juntos, together. fazendo coisas juntos. Fellowship, Comunhão. living together, Comunhão, estando juntos, becoming a community. vindo em comunhão. Right? Nowadays we go to church Agora, aí eu para a igreja. and we have two communities. Aí temos The duas church, comunidades. the people we go to church with, As pessoas que vão and para a then igreja everybody we grew up with and all of our family. e as pessoas que nós crescemos com elas e a nossa família. And when we go to that, we have all kinds of Aí nós vamos denominations. para esse lugar e tem vários tipos de Nobody can talk denominações. about Aí Jesus ninguém pode because it's falar going to be de offensive. Jesus, senão vai ter No one can break bread. ofensas. Ninguém pode fazer comunhão. We saw this funny thing. Nós vemos essas coisas engraçadas. It's like, you want to mess up your Christmas Quer bagunçar o seu Natal? dinner, family dinner? O momento de jantar do seu Natal? Bring up religion. Traz religião. And then the guy starts laughing. Aí alguns And then, começam a rir. and if that doesn't work, E se isso não bring funcionar, up politics. traz política. And the guy starts laughing. Aí você vai ver as pessoas And if rindo. that doesn't work, E se não what was funcionar, the last o one? que vai ser o último? Huh?
Bring up sports. Traga esportes. Right? Was it sport? It wasn't sports, but that would happen here. Aquilo daria aqui. Here, you know, one thing about sports Aqui tem algo sobre and esporte fellowship, e comunhão. it's okay. Que Doesn't change que Christ. não muda Cristo. And if you really E se você de hate your fato brother because one wears blue and one wears black, odiar o irmão porque um é azul then e God's o going outro to é use that preto, to show your idolatry. Deus vai usar isso para mostrar a idolatria. And then you need a little more deeper in the, Aí você into the precisa ir water. mais profundo nas águas. Yes. There's things that when we have fellowship Tem together coisas que quando nós temos comunhão juntos, that are good to expose our que é heart. bom que isso expõe nosso What coração. really matters. Aquilo que está bem forte ali. That's why you have to have fellowship Evidente. with the body, Por because isso then you que can é see importante você ter comunhão Christ being formed in your para que você possa ver neighbor, Cristo sendo formado no seu irmão. and then things start to be convicted in your E ali as life. coisas começam a ser convictas no seu coração, na sua But if you vida. have two fellowships, Mas se você tiver sempre duas comunhões, your workplace, your family, no seu trabalho, and then your família church, e depois a igreja, it's not, because those things, when the end day comes, porque quando os fins dos tempos there's only vier, one fellowship that só you're vai going to ter uma have to be comunhão with. da qual você vai Because ter it que said, estar brother inserido. turns over brother to the Porque authorities because haverá they think you're irmãos nuts. contra irmãos e vão fazer coisas loucas. They think you're crazy. Você acha que eles são They've been loucos? deceived. Eles têm sido They turn you in to muitos AI or estão sendo whatever enganados, vão se entregar para secretly de forma secreta, vão usar inteligência artificial e outras because you're coisas para crazy mudar coisas remnants E for Jesus. para fazer coisas loucas, Because there's only two spirits in the end. porque só tem dois espíritos The evidentes. spirit we're talking O about espírito da qual nós estamos falando sobre, is called the spirit of truth, o espírito da verdade, the Holy o Spirit, Espírito Santo or the spirit ou o espírito of this age. dessa era. It don't matter if you're right or left in Não politics. tem essa se você é In the very end, esquerda ou direita na the política. division is No- two spirits, No fim das contas será dois espíritos and there is no mixture in e não him, tem mistura neles, according to the word. de acordo com a palavra. And imagine though the difference Imagina a diferença when you do go to a fellowship. quando você vai numa comunhão, When God sends you, like the Father sent the Son to the Quando- tax collector's quando house, o pai enviou o filho para ir na casa do coletor de impostos. dripping out of the sink with the Holy E Spirit. está ali cheios agora dessas The águas thing com o when Espírito Jesus Santo. went to fellowship, Imagina quando Jesus foi ter comunhão. the guy didn't stay the same when he left. Esse cara, quando ele saiu dali, ele já não era o mesmo de quando Jesus entrou. Or the Father would have never sent him. Senão o pai não teria enviado ele para ir lá. Remember, if the house does not receive you, Lembra? dust your A feet palavra fala, and let your peace se a come back casa to me. não te receber, você vai bater a poeira, If sacudir the a poeira fellowship e ir embora com a paz. and the familiarity Na and the familiaridade, sin in that no house pecado ou na casa, would have affected Jesus nenhuma daquelas coisas in a wrong way, afetaram Jesus de uma forma errada. God would never Deus não permitiria send him there. ou não iria enviá-lo. Many of us Muitos de nós sanctify our santificamos fellowship nossa comunhão and take that e verse pega esse out of versículo fora context de contexto to the entire Word of God da palavra de Deus to para think the things that we don't want to move away from. essas coisas que nos impedem a mover para frente. Just like those people we're talking about say all things in common. Assim como essas pessoas que disseram que deveríamos ter tudo em comum. We do it all the time because Fazemos Jesus isso did that. Well, todo Jesus tempo. went, of course. Sim. And you will go. Jesus We go faria to the isso. prostitutes. Sim, nós vamos às casas de prostituição. But if I go to the Mas prostitutes se eu vou lá in the next week, e na próxima semana, now I'm in the agora eu brothel. estou lá dentro da casa de prostituição. What good was that for the kingdom? Então, que ganho teria isso para o So reino? sometimes we're not ready Então, às vezes não estamos prontos to go to a place. para ir a um lugar. So we're getting transformed Então, in the estamos sink sendo transformados until we can go. até que então possamos ir. Just like going back to your family Assim como retornar à when there's a família. time to cut off soul ties. Há um momento de cortar How many agora you laços know? de alma. Como você sabe? When you haven't been transformed fully, Quando você é transformado totalmente,
your character is O different seu caráter é diferente in that place naquele lugar, because of familiar spirits. por causa de espíritos familiares, Just relationships, unforgiveness, hurts, pains, relacionamentos, falta de perdão, raised, feridas, and you even dores. leave driving home like, man, I wish I didn't say that. E você sai dali, nossa, Man, pra I got não deveria ter upset. falado aquilo, nossa, eu não deveria ter dito aquilo, feito aquilo. Or this or that, or man, I Oh, wish I didn't. Nossa, I wasn't a good testimony. aquilo não foi um bom testemunho. Because Christ is still being formed in all Porque of us. Cristo está sendo formado em nós. But when you're in the sink, Mas quando você está ali the transformation encharcado happens so no much Espírito, a faster. transformação ela vem mais rápida. Right here, let's read it. Vamos ler aqui. I think I'm on what, 41? No, 42. And they can in the doctrine and fellowship and the breaking of bread and in prayer. E eles tinham firmemente na doutrina dos apóstolos, continuaram, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. And fear came on every soul. E veio temor sobre toda a alma. Signs and wonders Sinais e are prodígios supposed to bring fear on unbelievers. deveriam trazer temor nos descrentes. Fear of the Lord. Temor do Senhor. Because they're seeing Porque eles estão vendo that there's something real with what they're saying. que tem algo real naquilo que está sendo dito. The Herod that got eaten by worms, Não lembra de Herodes que foi comido por verme? sign and wonder that we don't want to see. Sinais e prodígios que nós não queremos ver. Ananias falling dead Ananias e Safira caindo mortos. in front of Peter, that was a sign and wonder that Na brought frente fear on the church. de Pedro, aquilo ali era um sinal e prodígios For para a lying to igreja, the Holy para Spirit. trazer temor à igreja. See this glory Ver essa glória that the church is going to walk in? da qual a igreja vai andar nela. Paul, you'll be blind for a season because you came against the Lord. Sign and wonder. Paulo, ele era cego por um tempo porque ele estava perseguindo a igreja do Senhor. Sinais e prodígios Of the Holy Spirit. do Espírito Santo. We love the signs and wonders of deliverance, Muitos gostam, né, gostamos speaking in os tongues, sinais e prodígios de orar em línguas, blind eyes opening, libertação, cripples walking. pessoa, o paralítico andando. But in the end times, God's going to do all kinds of Mas signs and nos wonders. fins dos tempos Deus vai fazer todos os tipos Whatever de ones are sinais going to make e people believe. prodígios, aqueles necessários para fazer as pessoas crerem. And if they needed them back there, we're going to need them too. E se eles precisaram disso naquele tempo, nós What do também you vamos think they're going to precisar believe you just because deles lá no fim. you preach so eloquently to Você them? acha que eles vão aceitar porque você prega da forma que você prega para eles? Jesus picked the foolishest things to conform the wise. Jesus pega as coisas loucas para confundir as He sábias. picked Moses had a stutter. Pegou Moisés que He tinha picks the most so God can be glorified. dificuldade de falar para que Deus pudesse ser glorificado. When you got everything together, God can't be glorified. Quando você tem essas coisas juntos, ou você tem tudo, Deus não pode ser glorificado. Fear came on every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. E sobreveio o temor a toda a alma. And all that were believed were E together muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos estavam juntos. and had all things in E common. tinham todas as coisas em comum. All things in common. Todas as coisas em comum. And because of this next verse, everybody thinks E por causa that dessa parte do versículo, the church is supposed to do everything todos for them. acham que a But they igreja won't deveria submit to the word of fazer God. tudo para eles. They won't come to E eles church. não vão estar em But they concordância com a expect you igreja. to pay their light Não bill vão and entrar, all não their vão stuff. submeter. But there's nothing in common because Mas they want to live in sin. Eles não têm nada em comum porque eles querem You're viver em not pecado. obligated to do Nós that. não somos obrigados a fazer isso. But we're obligated when all Mas things. nós somos obrigados quando are in todas as common. coisas estão em comum. So let's watch it. Então vamos ver. And they sold their possessions E eles vendiam suas and posses goods e repartiam, and parted them to all men. vendiam suas And propriedades e every bens man had to every man who had need. com todos os homens, conforme cada homem necessitava. And they E eles, continued daily perseverando in one accord in one temple, diariamente em comum acordo, breaking bread, no templo, partindo pão, house to de house. casa em casa, They ate with gladness comiam com alegria and singleness of e heart. singeleza de coração. But maybe these people, Mas muitas dessas pessoas, or they're not, they have no seed. elas não têm
Watch. Não tem nada em comum. Praising God, Elas louvando a Deus, veja aqui, ó. having favor with all the people, Louvando a Deus, tendo favor em todo o povo. and the Lord adding to the church E daily. o Senhor acrescentando diariamente as à should be igreja saved. os que estavam sendo salvos. That was one church. Isso era uma igreja. You couldn't pretend to go to church back Você then. não tinha como fingir que estava indo na igreja. Well, Ali. 2 people did. They pretended to go to church. Duas pessoas fingiam estar indo na igreja, 2 pessoas morreram. And they dropped dead in front of the apostles. Caíram mortos na frente do apóstolo. This is the church that God's beginning to form. Essa igreja da qual Deus está formando. And right before Jesus returns again, E antes de Jesus retornar de novo, it's going to be like that. será dessa forma. All in, the Todos sponge living in como the sink. essa esponja nesse tanque. How many know when the sponge cheia. doesn't live in the sink, Quando a esponja não está ali dentro, it lives around the sink. ela não fica dentro do tanque, ela fica do lado de And it fora. starts to stink. E começa a feder. And it starts to get E dirty. começa a ficar suja. And we have to keep changing the Aí temos que ficar sponge. trocando ela. But if it lives in the sink Mas- and the water's clean Mas se ela está ali o tempo todo e a água limpa, and the water's living, e a água vai estar corrente, the sponge doesn't start to smell mildew. ela não vai ficar com esse mau cheiro. And it doesn't have to be put in the microwave. This is a E trick for. e ela não tem que ser Americans. colocada dentro do micro-ondas. Sometimes we put in the microwave. Às That's the vezes fire of God Às vezes coloca no to burn micro-ondas out that e fala, esse é o stuff fogo that de we've been, Deus para queimar o que estiver lá. that gets around the sink. Mas essa fica ao redor, essa aqui não fica You dentro. ever smelled a sponge? Been a long time, Já right? sentiu o cheiro já dessa esponja If quando we ela está could muito tempo smell in the ali? Spirit, Assim também nós podemos sentir because no our Espírito. worship Porque quando and nós, our true fragrance that comes quando up as nós an aroma. adoramos, nosso perfume sobe And he como um talks aroma. about our life coming up E- as a E smell a to palavra him. também fala do mau cheiro de sair da nossa vida. And Então, we throw the sponge away, nós jogamos a esponja fora. or if we're very cheap, Ou se for muito barata, we pour Clorox. coloca cloro. Clorox is like the blood of Jesus. Cloro com o sangue de Jesus. Got to get saved Tem again. que Go to ter- church, Para a igreja repent. de novo. All right, I'm going to do Arrepender. it this year. Mas vamos fazer de novo. They say Eles dizem, that, well, you know, this year que esse ano we make these vows to God fazemos um tanto de votos para Deus. that the first service of the Que o year primeiro culto do ano is the most busiest church é o culto because que tem everybody mais, says, okay, I'm going to start going que back to todo church. mundo You're gonna, fica mais lotado, que as pessoas vêm e falam, nossa, agora esse ano eu vou voltar para a igreja. and these commitments, they only last a E little bit. façam esses votos que vão durar apenas um pouquinho. And then we go back, right? Aí volta, certo? We get out of the sink Sai ali do tanque. and we just go a little bit, Aí or we vamos read um the Bible a pouquinho. little bit, and then Aí vamos ali um we get a pouquinho. little bit Mais um of pouquinho. Him. Aí recebemos um pouquinho mais dele. But this church is transformation. Mas há agora esse lugar de So transformação watch it says. da igreja. Veja o que está dizendo. So I said, what the word common? Então, eu fui procurar a palavra, o significado da palavra comum. How many you know? Quantos de vocês sabem? People say, man, that guy's got common sense. Alguns você fala assim, essa pessoa não tinha senso comum. Means Significa, he thinks mostly like most people. He's not crazy. não é uma pessoa que não tem muita noção. Common. Comum. Watch what common is. Vamos ver o significado da palavra comum. Household, Do lar, general, geral, prevailing, prevalecente, normal, normal, standard. padrão. So everybody was this. In other words, everybody was the same, Em outras like-minded, palavras, todos like-hearted. estão mesmo coração, mesma mente, No division, right? sem divisão, Usual, usual, ordinary, comum, customary, habitual, habitual, usual, familiar, familiar, regular, regular, frequent, frequente, repeated. repetido. You can say repeated, faithful, Você pode dizer repetido Faithful. significa fiel, with a vision, with one vision. fiel com a visão, fiel com uma visão, Reoccurring, recorrente, widespread, rotineiro, universal, universal, popular, popular, mainstream, cotidiano, prevalent. prevalente, I'll do that. Established. estabelecido.
well established, bem estabelecido, orthodox, accepted. ortodoxo, aceito, Accepted. aceito. Now, Agora, all those things in the world. Now say all that with the Holy agora Spirit. tudo isso é o Espírito Santo. The Holy Spirit's not divided at O Espírito all. Santo não está dividido, não The há divisão truth- nele. It's not 10 different opinions. Ele não é divisões, The 10 truth opiniões was diferentes. never meant A verdade to be hidden. nunca foi Or- feita para estar escondida. Something that no one can agree Ou on. alguma coisa que as pessoas não podem acreditar nela, ou estar em concordância com ela. The Holy Spirit guides us into all O truth. Espírito Santo nos guia em toda a verdade. There will be no divided church. Não haverá igreja dividida. It can't be. Não pode ter. It won't have power. Porque ela não vai ter poder. It'll cause much martyrdom. E vai ser. Não vai ser mais moderna. And the last one, E os últimos, in circulation, in force. em circulação. In common is in E force. em vigor. Em vigor. Oh, this is the things that when that person asked me, the things that they always say. Então, esse grupo, quando me perguntaram, era uma das coisas que eles repetiam várias vezes. They always blame the church or the situation, never them. Culpavam a igreja Right. e culpavam as circunstâncias, mas nunca culpavam My eles. rent's not getting paid Meu aluguel não está sendo pago. Por because causa, the church won't help me. porque a igreja não me ajuda. Right? Or Ou this is not happening because porque isso não está acontecendo porque nobody likes. ninguém gosta de mim. They never say maybe Nunca falo, talvez something's wrong in my life. tem alguma coisa errada na minha vida. Maybe. Talvez Right? It's é always sempre something else. alguma outra coisa. I stopped going to church because Eu paro de ir na igreja, they won't receive my gift. parei de ir na igreja porque eles não recebiam o meu dom. My landlord won't renew my lease. Ok, o dono da casa não vai renovar meu contrato. Blame it on the landlord. Vai para outro. But the landlord's going to rent to somebody else. Mas ele vai alugar para outra pessoa. So how could it be the problem? Então como pode isso ser o problema? Right? Certo? Renegades, mavericks, people doing their own ministry, they always maveriques, pessoas que têm o seu próprio ministério. pride, it's always Sempre no orgulho. the whole problem O problema é with the Pharisees and the Sadducees o problema com os fariseus e saduceus. was Jesus now. Agora vê Jesus, Was the apostles. os apóstolos, Stone Stephen. apedrejando Estevão. They didn't say, maybe I need to look at myself. Eles não falavam, talvez eu vou olhar para mim mesmo. The problem was Jesus. O problema era Jesus. It wasn't Não era, them, right? não era eles. If you didn't think of anything in your life right there, Se você não you know a pensa- lot of people. Se você não tem algo dessas coisas acontecendo na sua vida, você conhece pessoas que estão. And going to a church is not going to be the E solution. indo para a igreja não será a solução. It's going to Jesus. Somente em Jesus. It's going to Jesus. Somente em Jesus. The Bible says, I've never seen the righteous A Bíblia diz que jamais vi um justo forsaken desamparado or their seed, e a sua that's descendência their children, e os seus filhos begging for bread. mendigar o pão. So always, Então sempre something or someone else alguma coisa ou alguém is what a religious spirit manifests. onde o espírito de religião manifesta. Righteousness, Justiça, self-righteousness, justiça própria, unteachable, ser ensinável. always Pessoas blaming others que não são ensináveis, pessoas que estão sempre culpando pessoas, outras, and cannot see it's them. e não pode ver que são eles. We never forsake the word of God. E nunca, God cannot deny himself. Deus não pode negar a sua palavra. God is raising up his apostolic church. Deus está levantando a sua igreja apostólica. And let's see the last one that he's talking about. And order. E vamos ver o último que fala sobre estar em ordem. Acts chapter 4. Atos capítulo 4. Everybody can just stand up, Você pode ficar de pé? just so your flesh Para que a sua carne... thinks we're almost done. A gente está quase acabando. But the spirit might be. Para a sua carne achar que já Getting está close. quase acabando. I'm feeling it. Mas estou sentindo, o Espírito Santo já... But I can't tell him, stop. Mas eu não posso falar ele para parar. com Even ele. if I'm looking at you guys, please say Ainda stop. que eu olho para vocês, dizendo assim, por favor, pare.
Pare. Eu não posso. Church of Neves. Ei, igreja de Neves. I must obey. Eu tenho que obedecer all the heavenly word. toda a palavra celestial. Stone me. Então me apedreje. But I have to finish. Mas eu tenho que terminar. Hallelujah. Aleluia. Okay, so here, então, Acts chapter 4. Atos capítulo 4. That's so funny. The first A scripture. primeira parte daqui This is how you know you're, because I don't even remember tão what I was engraçado que eu going to. nem lembrava dessa parte aqui. This stone, É a pedra which was set at naught que foi of the builders, rejeitada which por nós, is become the head of the Os- corner. edificadores, a qual foi posta a cabeça Neither is the salvation de esquina, e nenhum outro há salvação. in any other, Porque não há nenhum for outro, there is none other nenhum outro nome, name under nenhum heaven outro nome dado aos homens, which is given que é dado among men nos homens, that we are saved. pelo qual devamos ser salvos. Now, Agora, when they saw the boldness quando eles viram a ousadia of Peter de Pedro and e John João, and e perceived percebendo that they were unlearned, que eles eram homens ignorant men, iletrados they marveled e ignorantes, and they took knowledge se maravilhavam of them deles, that they had been with Jesus. tinham conhecimento de que eles estavam com Jesus, And beholding contemplando the man o homem which was que era healed fora, standing with them, que fora curado They could- em pé com eles. they could say nothing against Eles it. não podiam dizer nada contra isso. But when Mas quando they had commanded eles ordenaram them to go alongside que saísse do conselho, out of the council, e eles they confirmed among themselves, saíram e confirmaram entre eles saying, What mesmos, shall we do with these men? dizendo: o que faremos a esses homens? Indeed, a noble miracle Porque certamente um milagre had been done. notável feito By them it is manifest to all, por eles é manifesto a todos, and we cannot deny it. todos os que habitavam em Jerusalém, But that is spread no further among the e people. não podemos negá-lo. Mas Let us straightway threaten them, para que não se espalhe ainda mais entre o that povo, they don't speak vamos ameaçá-los henceforth no para que eles more. não falem. No man in this name. Neste nome é nenhum homem. And they called them, E chamando eles, and they commanded them. ordenaram eles. And we know E nós that sabemos we started this message que nós começamos essa mensagem, in chapter way later with Paul. onde os capítulos bem lá atrás com Paulo, They were bold. eles eram Paul had an ousados. encounter, Paulo teve and Paul encontro. was bold, Paulo também é and the ousado. law was already being E a made lei já estava feita. that it was illegal for Paul to do what he was doing. E era ilegal para Paulo fazer o que ele estava fazendo. Whether it be right in the sight of God, to hearken unto you no more unto God, you judge yea. Verse 19. Mas julgai-vos vós se é justo aos olhos de Deus, ouvir a vós mais do que a Deus. Because the verse before they said, I commanded them not to speak or teach in this name. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos vistos e ouvido. If the church is not beginning to be hated, Se a igreja não começar a ser odiada, it might be preaching in another name, ela deve estar pregando outro nome, another spirit. outro espírito. Because there's only two spirits in the world. Porque só tem dois espíritos no mundo. Not that we're looking for that, Não que eles estão buscando isso. but oh King Agrippa, Mas ele disse: ó rei Agripa, I cannot bow. eu não posso I cannot prostrar. change. Eu não posso I mudar. cannot do anything Eu different. não posso fazer nada diferente. I can't make it to please man. Eu não posso fazer algo diferente para agradar um homem. Everything I do Tudo que eu faço has to be tem que ser according to the heavenly de vision. acordo com a visão celestial. That has to be the cry of our heart. Tem que ser o clamor do nosso coração. That has to be the cry Tem que ser o clamor of this nation. da nação. The cry of Tem the que ser Church of Jesus o Christ. clamor da igreja de Jesus Cristo. Because it's easy Porque é fácil to start doing what everybody wants you to do de começar a fazer aquilo que as pessoas querem que você faça. and it all burn up E isso se queimar. or have no power E não ter poder. or God not backing it Ou Deus não respaldar. or it lose Ou perder. the resources to do it. Perder os recursos para fazer isso. But look, Mas veja, let's punish them, vamos puni-los finding nothing to punish them for, sem ter nenhum motivo para puni-los.
And for all the men glorified God E para que todo homem and all the glorificasse things that were done. a Deus pelo que acontecera. For the man was above 40 years old, Porque o homem em quem and this se miracle was done to him. operou o milagre And being let go, tinha mais de 40 anos de idade. they went to their own E common soltos, place, soltos foram para a company, companhia and reported. dos seus Do you know how many people e contaram tudo. come here Sabe quantas pessoas que vêm aqui and they come and go back and they report, yeah, it was like this As and like pessoas vêm that. aqui And e voltam e falam, era assim, hundreds assim, and hundreds. centenas e centenas. Do you know many people, they said, believed on Muitas Jesus, pessoas falam assim, ei, não creem em Jesus. but they said they didn't want to follow him anymore Eles falam que não querem mais because they'd get thrown out of the temple. seguir a Jesus, mas porque eles saíram do templo. Read John chapter 6. Lê João capítulo 6. Many were following and believed Jesus, but because Muitos diziam que criam em Jesus, they would be persecuted from the common place that they know mas about, porque eles estavam sendo perseguidos dos lugares comuns que eles conheciam bem. it said they did not A palavra fala que testify of him, eles não testificaram speak of him. deles, não falavam They kept it deles. quiet. Eles ficavam com medo, quietos. And they heard that they lifted up their voice to God in one accord E eles levantaram suas vozes em um acordo. and said, "The Lord, thou art God, E disseram, Senhor, Tu és Deus, which has made the heavens and the earth and the sea, que fizeste os céus, a terra e o mar, and all that is them, e tudo que nele há. who by the mouth of the servant David, Que pela boca do teu servo Davi why did the heathen rage, dissestes, por que o pagão and the people imagined vain things, se enfurecem, and the kings of the earth stood up, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, and the rulers gathered against e the Lord e os governantes se reúnem contra o Senhor and against his e Christ. contra o seu Cristo. For of the truth, Porque verdadeiramente against the holy child Jesus, eles se ajuntaram contra o teu Filho Santo Jesus, thou hast anointed que tu ungistes, both Herod and Pontius Pilate and the Gentiles, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o and the povo de people Israel. of Israel E o povo de Israel were gathered together. estavam reunidos juntos. For whosoever by the hand and the counsel determined before to be done, Para fazerem tudo o que a mão e o teu conselho determinavam antes para ser feito. behold their threatenings, and grant unto the servants that with all boldness I may speak thy word. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. And the place where they had prayed had been shaken together. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pela mão And they're all filled with the Holy Ghost. do Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo. And they spoke E eles falavam the word of God with boldness. a palavra de Deus com How ousadia. many Quantos were in the upper room? estavam ali no Wasn't just the cenáculo? 12 apostles. Não era apenas os 12 apóstolos. There was 120. 120 no cenáculo. They all preached. Todos They pregaram. all spoke in Todos boldness. falaram Men em and línguas. women. Homens e mulheres. And the multitude of them that believed were of one heart. E a multidão dos que criam era One só soul. coração, uma só alma. Neither said any of E them ninguém dizia que algo that he that possessed was his own. do que possuía fosse seu. Nothing's mine. Nada é meu. It's all God's. É tudo de Deus. I'm just a steward. E eu sou apenas um mordomo. Here it is again. Agora de novo, 2 chapters later. 2 capítulos depois. But they all had all Mas- things common. Mas tinham todas as coisas em comum. And a great power E grande gave the poder, apostles grande poder os witness apóstolos davam to the resurrection of the Lord Jesus. testemunhos da ressurreição de And a Jesus great Cristo. grace fell upon them E all. havia uma abundância Oh de my God, we graça need great que caiu grace. sobre eles. Pai, Today, the church, nós we need great precisamos grace dessa grande to fall graça, upon the unity of the abundância, body of Christ. trazendo unidade no corpo de Cristo. And neither E any também of them não há nenhum lacked. necessitado For as many as had possessors entre eles, porque of lands, todos, houses, sold them todos que possuíam terras e and brought the casas, prices. vendiam elas e traziam os of the valores things that were das coisas sold. que foram vendidas. Here's order. Aqui há a ordem, That's the last one that Aqui religion hates. a última que a And they laid religião it down. odeia.
ordem. See, that the side ministries want to all do everything and Esses get ministérios glory. que ficam But there's itinerantes something about covering, protection, tem algo and sobre order. algo sobre cobertura, Jesus was not in the flesh anymore. submissão e ordem. Jesus já não estava But when mais he was, na carne, mas quando ele what estava, happened? o que acontecia? What O happened? que acontecia? The little boy with the 2 Quando fishes and 5 a loaves criancinha tinha ali os pães e os peixes, gave to deu para Jesus, Jesus, and Jesus e Jesus gave to the disciples, pegou, deu para os and discípulos, gave to the apostles, deu para os apóstolos, and the apostles began to e os distribute apóstolos it. começou a distribuir, And when it gets into the hands, e quando passou pelas it began to mãos, multiply. começou a multiplicar. The gifts, Os dons, the people, as pessoas, the things begin to multiply. as coisas começam a They multiplicar. multiply As coisas multiplicam, as because it was coisas given to multiplicam, Christ first. porque foi dado primeiro para Cristo. We don't see Christ Nós now, não vemos Cristo but when agora, we give mas quando nós damos to the apostolic church, para a igreja when we apostólica, give to quando nós damos Jesus, para Cristo, there has to be tem que ser, certain men that he tem que stewards ser alguém que vai and begins to give it to the people administrar e dar às because they pessoas, know porque eles sabem what's going o que está on acontecendo in everybody. e na vida de Had todos. 12 baskets E overflowing. ainda So sobraram look, you see it right 12 here. 12 cestas cheias. That's the order part that they Aqui hate. é a parte de ordem e eles odeiam isso. So they just have programs and programs and Ficam programs. atrás de But programas e programs programas and e programs programas e and programs programas with no e programas transformation sem and transformação, no power sem poder, and no sem persecution perseguição, never brings nunca traz the glory to a God. glória de Deus. But this Mas church essa of the book of igreja, Acts essa igreja do livro de Atos, brought all power and ela glory. trazia poder e And glória. nobody said, E oh, ninguém dizia, worship the apostles. aonde está era só os apóstolos? They all said, Não, God todos is in this place. Todos diziam, 100 Deus and- está nesse lugar. 120 proclaiming the gospel. 120 proclamando o And the Holy Evangelho. Spirit E o falling Espírito on Santo caindo 5,000. sobre 5 mil. 3,000 at one 3 time, mil 5,000 num at momento, another 5 time. mil em outro momento. And all E 5,000 hearing the todos 5 mil gospel ouvindo o in Evangelho. their own Na sua language, própria língua. with Com 120 120 speaking with falando other em tongues. outras línguas. That's chaos. Isso é caótico. But how can you get Mas 5,000 como saved então pode ter 5 mil chaos salvos em unless caos? É God Deus. is in head Deus em sua and mão. has the order, Deus tem a ordem. has Deus the power, tem o poder. has the Deus truth? tem a verdade. Think about Pense this. sobre isso. 120 120 pessoas. religions said, oh, no. O sistema 120 didn't go down and start ministering 120 não one-on-one saiu cada um falando de forma individual. to all 5,000 people. Não, para 5 mil pessoas. It was a big noise. Foi grande barulho. God took the noise of the Deus pegou o spirit of man, barulho do of their own espírito tongues, da língua deles broke it e down. começou a dividir 18 different em languages were there on that 18 day línguas diferentes from naquele among dia them, ao redor and it deles. said E todos they all heard diziam que todos the ouviram gospel o Evangelho in their own na language. própria língua deles. These religious sects says, oh, it's As speaking all pessoas of your language. religiosas No. falam, não, mas eram a língua. The testimonies come back that people said, Diferentes, oh, mas- this guy spoke to me in Mas their o language. testemunho fala, eles falavam na minha língua. But the person heard in their language, they didn't know it was E tongues. outra pessoa ouvindo que era de outra You língua. can't know it's tongues when you're being preached to Como by a Chinese você vai person pregar para uma pessoa chinesa in your own language. na própria língua dela? The Sem saber. Chinese É uma person pessoa thought it chinesa, was Chinese, mas para but ele, they were just speaking by the ele Spirit of God. ali para ele estavam falando pelo Espírito de Deus, mas para a pessoa ela estava entendendo o chinês. So God, Então Deus, the founder o fundador of sound. dos sons. My word shall go forth, and Minha it shall not palavra return void, será and it shall liberada accomplish e ela não everything vai that it's voltar sent vazia, to vai do. cumprir o propósito para qual ela foi enviada. The sound O went som forth. That's foi why it's very important. liberada. Who is Aqui é worshiping? importante. Quem está sendo Because adorado? Satan has ministers of sound as Os well. os santos também. Have you ever heard satanic music? Sons. Quando falamos a música, Have you ever heard satanic drum você beats? já falou que tem, você já entendeu que tem It's not just sons, about the sons sound. satânicos também. It's about the author of Mas the não estamos falando de sound. sons, mas do autor dos And they all sons. came speaking
speaking and todos overflowing with the estavam baptism of the falando, Holy todos Spirit. receberam o batismo com o To Espírito Santo. religion, that is chaos. Para a religião, isso é caótico. And then God Mas Deus made all those fez languages todas essas and línguas 5,000 or distintas 2,000, even para if que it's todos 5, eles, 5.000, people. essas pessoas, they didn't know to preach Christ. They preached with boldness. mas nós não sabemos se They estavam didn't pregando even Cristo. preach. The Holy Ei, Spirit took eles over estavam them. pregando com ousadia. 120. 120. Guess who was up there too? Sabe quem estava lá também? Mary was preaching with Maria tongues. estava lá pregando You com don't as think she línguas. was waiting up there with E all ela everyone também else? estava lá Jesus' guardando. mother Lembra? A mãe de and Jesus? Mary Magdalene Maria and all the Madalena. others E outras também. that were believing, that were hiding, Que waiting for the estavam promise. ali aguardando, esperando pela promessa. I believe many Eu promises could acredito come que suddenly muitas promessas virão in our lives. de repente When na the vida deles. when we're that Quando sponge todos estavam ali saturated by the Holy Spirit. sendo saturados This is- pelo Espírito This is Santo. great news. Isso é grande, boas novas. All things Todas as in coisas. common. Todas as coisas em comum. God wants to ask you today. Deus está te perguntando Is hoje. your heart O seu coração, in all things in common with Him? todas as coisas estão em comum? Are your finances Ou as suas finanças in all things in common estão with em Him? comum? Is your O seu spirit espírito in all things in common está with em Him? comum? Is everybody Está todos in fellowshipping together with this? em comunhão Bread. juntos com esse pão. And check this out, it goes here. E veja aqui mais. And they laid it all down E tendo eles at the apostles' feet. entregaram, colocaram aos pés Just representing, dos apóstolos, representando, laying everything down trazendo aos pés to Jesus. de Jesus. He has to have this church. Ele tem que ter essa igreja. There's only one church in the world. A única igreja no mundo. It's not going to argue about baptism, Não vamos argumentar about sobre raptures, batismo, about sobre- once saved, always saved, or sobre uma you're vez saved, salvo, or this salvo para one's not. Or sempre, this is how sobre it's, arrebatamento. it's one communion, É uma one bread, comunhão, um pão, one body, um corpo, one Father, Pai, one Spirit. Espírito. And when you're in that E one, quando você está nesse you're bold as a lion. você é ousado como um leão. Just close your eyes right now. Feche os seus olhos agora. And whatever the Holy Spirit is speaking to E you aquilo que o today. Espírito Santo estiver falando com você hoje. And right now, E agora, the feet, forget about lay it at the feet of Jesus today. agora coloca, The great apostle, pensa sobre the first, trazendo the aos pés cornerstone. de Jesus, o grande apóstolo, Watch him a change your pedra life. angular. E você vai ver ele transformando sua vida.